Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor Reginaldo Veras e faremos aqui um curso completo, apesar do pouco tempo, para a Polícia Federal, curso de atualidades. Vamos gabaritar o que vier na sua prova, tá bacana? E um assunto, vamos começar logo por um assunto que desde novembro de 2013 está aí na mídia, já caiu bastante em prova, o CESP adora cobrar esse assunto, e é um assunto tão complexo que há alguns analistas que dizem até que corre o risco de vir aí uma grande guerra por causa dessa confusão. Qual será o nosso primeiro assunto, senhores? A crise política na Ucrânia. Crise política na Ucrânia. Então vamos já colocar aqui um esquema para a gente entender. Na Ucrânia, crise política na Ucrânia. Tá bacana? Que história é essa? Eu espero que você esteja craque nisso. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui foi tema de redação de concurso, inclusive, tá? A prova de policial legislativo da Câmara Federal. Esse foi o tema. Então, primeira coisa importante, galera. Vamos lá, ó. Se vier na sua prova, ele vai botar isso aqui, ó. Opa, deixa eu apagar. Essa crise política na Ucrânia, de certa forma, ó, é um resquício de quê, meus amores? Da Guerra Fria. É um resquício da Guerra Fria. Só para a gente relembrar, a Guerra Fria foi aquela luta ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo, em que um ameaçava jogar bomba atômica na cabeça do outro e na hora H ninguém jogou, até porque a galera não é doida, já que não ia sobrar ninguém nessa história. Tá bom, olha para cá. Essa confusão aqui envolve quem, galera? Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia eram as principais repúblicas da ex-União Soviética. Tá bacana? Principais repúblicas da antiga União Soviética. Gente, relembra aqui comigo. A União Soviética era formada de 15 repúblicas, como se fossem 15 países formando um só, como se fossem 15 estados, para a gente comparar com a nossa federação aqui. Tá bom, desses 15, era um casamento de 15, mas quem sempre mandou foi a Rússia. A Rússia era opressora e possessiva nesse casamento. Tá bacana? Pois bem, mas em 1989, cai o Muro de Berlim, representando simbolicamente o fim da Guerra Fria. Em 1990, quase todo mundo ali do leste europeu abandona o socialismo e adota o capitalismo. Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, todo mundo ali abandona paulatinamente o socialismo e adere ao capitalismo. E em 1991 veio a facada final. A União Soviética deixa de... A União Soviética, com o fim do casamento, o que aconteceu? Naquela relação havia o que oprimia e o oprimido. Quando um casamento dessa natureza acaba, qual é a tendência natural? É que o oprimido se afaste do opressor. Então, olhe para cá o que aconteceu. A Ucrânia, após o fim da União Soviética, muito importante isso, hein, galera? A Ucrânia, após o fim da União Soviética, se afastou. Se afastou de quem, galera? Da Rússia. Se afastou da Rússia. E pouco a pouco, e se aproximou pouco a pouco. E se aproximou de quem, galera? Da União Europeia. Então tá aí. A Ucrânia se afastou da Rússia e se aproximou da União Europeia. A Ucrânia disse o quê? Rússia, você só fez mal para a minha vida, foram anos de opressão perto de você, não quero mais ver a sua cara nesse casamento. E aí ela se afasta da Rússia e vai em busca de um novo amor sozinha. Então ela começou a se aproximar da União Europeia. E a União Europeia, que tinha interesses, começou a olhar a Ucrânia com bons olhos. Essa aqui é a verdade. E com o tempo, olha aqui o que aconteceu. Vou até botar uma acetona, porque isso aqui vai ser a causa. Tá bacana? Com o tempo, meus amores, foca aqui, Dário, por favor. A
a Ucrânia pediu para entrar na União Europeia. A União Europeia, gente, é um casamento de 28 países. E nesse que ninguém conhece hoje, casa amanhã. Então você tem que cumprir algumas etapas para entrar no casamento. Primeiro, você entra na área de livre comércio, com a livre circulação de mercadorias. Depois você entra na união aduaneira, quando você meio ali que unifica os seus impostos de importação. Depois vai para o mercado comum, quando há livre circulação de produtos, capitais e pessoas. E, por fim, adota-se a moeda única. Então perceba que a União Europeia, a Ucrânia pediu para entrar na área de livre comércio da União Europeia. É como se a Ucrânia tivesse pedido à União Europeia em namoro. Tá bacana? E aí, então a Ucrânia diz, União Europeia, deixa eu te namorar. E a Ucrânia diz, e a União Europeia diz o quê? Eu vou pensar. Ela deu uma de mulher difícil. Enquanto a União Europeia analisava o pedido da Ucrânia, ocorreram eleições presidenciais na Ucrânia. Gente, e aí foi eleito um camarada chamado Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych. E esse Viktor Yanukovych não quer saber de aproximação com a União Europeia. Ele quer saber de aproximação com a Rússia. Não é à toa que dizem. Ele foi financiado em sua campanha eleitoral pela própria Rússia, pelo Vladimir Putin. Então imagina, a Ucrânia pede para entrar na União Europeia. E enquanto a União Europeia analisava, ocorre essa mudança política lá na Ucrânia. Olha a merda que deu aqui, ó. Então vou botar aqui grandão para você. Causa. É a causa desse conflito atual. Vamos lá, ó. A União Europeia, ó, aceita. A União Europeia aceita a Ucrânia na sua área de livre comércio. Aceita a Ucrânia na sua área de livre comércio. Tá bom. Para isso se concretizar, gente, bastava o presidente Viktor Yanukovych, o que, galera? Assinar. Mas você já sabe que o Viktor Yanukovych é pró-Rússia e não a União Europeia. Resultado, ó, mas o presidente Viktor, olha o nome da criança aí, Viktor Yanukovych, mas o presidente Viktor Yanukovych, o que, galera? Rejeita. Tá aí. Ele diz, não quero fazer parte de União Europeia coisa nenhuma, eu quero é voltar a me aproximar da Rússia. Só tem um problema, galera. O presidente queria uma coisa, mas a maior parte da população queria outra. O povo é pró-União Europeia, mas o presidente era pró o quê, galera? Rússia. O que aconteceu? Ó, ele rejeita, levando o povo às ruas, tá? E inicia aí o que, galera? Uma série de manifestações. Tudo isso aqui, ó, ocorreu quando, galera? Não sei se vai dar para ver, tá aqui no cantinho. Tudo isso começa para valer em novembro de 2013. Então, gente, olha para mim. O povo vai para a rua exigir que o presidente voltasse atrás e assinasse o acordo com a União Europeia. Tá bacana? E ele fala, eu não vou assinar coisa nenhuma. E botou o que, galera? A polícia para descer o cacete. Botou a polícia para descer o cacete. Resultado, põe aqui. Qual foi a consequência disso? Tá aqui, ó. Desde novembro, então, do ano passado, desde novembro de 2013, manifestantes de um lado e a polícia do outro. Manifestantes versus polícia é igual ao quê, meus queridos? Manifestantes versus polícia é igual a extrema violência. Então, meus amores, o cacete comeu, porque a polícia não cede, os manifestantes também não. Resultado, vamos entender. Manifestações lá na Ucrânia, lá na Ásia, lá na Europa, não é igual a nossa não, galera. Aqui a gente vai para a manifestação, aí leva lá faixas, cartazes, grita, tem uns efeitos colaterais, leva um spray de pimenta na cara, uma cacetada no lombo, mas à noite todo mundo volta para dormir em casa, para ir no outro dia. Lá não, os caras vão e ficam, eles acampam. Você está entendendo? Eles acampam e só arredam o pé quando alcançam seus objetivos. Então eu estou falando de 700 mil pessoas nas principais praças das cidades ucranianas, principalmente na Praça da Independência, lá em Kiev, perto do parlamento, perto do Palácio de Governo.
o povo na rua e querendo chegar perto do Palácio Presidencial e a polícia, é claro, bloqueando e tudo mais. Resultado, hora ou outra rolava um grande lá confronto. Mas aí, meus amores, vamos entender. Em dezembro, isso começou em novembro, hein? Em dezembro bateu o inverno lá na Ucrânia. E o inverno na Ucrânia, você sabe, a história nos conta, é rigorosíssimo. Só para a gente relembrar, o Napoleão Bonaparte começa a perder a guerra quando ele tenta invadir a Rússia no período do inverno, passando pela Ucrânia. Um monte de soldado morreu de fome e de frio. O jumento do Hitler não estudou a história e na Segunda Guerra Mundial cometeu erro semelhante. Tenta invadir a União Soviética, passando pela Ucrânia no período. Tu imagina que o povo está lá na rua, liberdade, democracia. E aí, meu amigo, chega aquele inverno rigoroso. E o povo está lá, liberdade. Ou seja, o povo virou estátua, virou picolé naquela história. Então a galera começou a ir embora. E das 700 mil pessoas que estavam acampadas na Praça da Independência em Kiev, sobraram apenas umas 10 mil pessoas. Tá bom. Depois que o povo começou a dispersar, o que o presidente fez? Ele aproveitou a situação e encaminhou para o Congresso, para o Parlamento da Ucrânia, um projeto de lei anti-manifestação. Dizem as más línguas por lá, ele molhou a mão dos parlamentares, ou seja, rolou um mensalão e a galera aprovou a lei que ele queria. Aprovou a lei. Tá bom. O que dizia a lei anti-manifestação? Fica proibida a reunião de mais de 4 pessoas em praça pública usando faixas, cartazes, megafones, barraquinhas, capacete, máscaras e barricadas. Ou seja, a lei anti-manifestação proibia o que, galera? Tudo. Resultado, presta atenção, o povo estava indo embora, o povo já tinha saído de foco, mas em virtude dessa lei o povo voltou e falou, porra nenhuma, vamos todo mundo para a rua de novo, porque isso é uma lei arbitrária e é o início de uma ditadura se a gente não fizer nada. E o povo voltou para a rua e ficou, filho da puta. E agora, o povo não queria mais só essa história de entrar na União Europeia, não. O povo da Ucrânia queria, era o que, galera? A renúncia do presidente Viktor Yanukovych. E ele renunciou? Não. Botou de novo a polícia para descer o cacete. Qual foi o resultado? Tá aqui, ó. Põe na tela aqui, Dário, para mim, ó. Qual foi o resultado? No dia 19 de fevereiro, já estamos em 2014, ó. Rolou o que, galera? O massacre de Kiev. Rolou o massacre de Kiev. Que história é essa, galera? Ele, Viktor Yanukovych, botou atiradores de elite em pontos estratégicos da praça e os camaradas lá, os franco-atiradores, ó, foram metendo bala na multidão lá no meio da rua, meteu bala mesmo e tudo mais. Resultado, aquilo ali não foi repressão policial a manifestantes, aquilo ali foi o que, galera? Assassinato. O pouco de apoio popular que o presidente tinha, ele perdeu. O pouco de apoio parlamentar que ele tinha, ele perdeu. Os parlamentares do governo migraram para a oposição. Com maioria na oposição, a galera abriu ali uma espécie de processo de impeachment. E qual foi o resultado? Olha aqui, ó. Viktor Yanukovych, o presidente, né? Viktor Yanukovych foi destituído. Pelo parlamento. E o que, galera? E fugiu. Para onde que ele fugiu? Nós não sabemos, mas nós temos certeza. Mas isso não é contraditório. Ninguém sabe onde ele está, mas a gente tem certeza que ele está onde, galera? Na Rússia. Tá bacana, ó? Viktor Yanukovych foi destituído e fugiu, ó. Um governo provisório foi instalado. Um governo provisório, o quê? Não é só um governo provisório. Um governo provisório pró-Rússia nada, um governo provisório pró-União Europeia foi instalado. Tá bacana? Tá aí, ó. Resultado, gente, resultado. Se um governo pró-União Europeia foi instalado, a Rússia gostou disso? Claro que não. A Rússia diz que o que aconteceu aí na Ucrânia foi um golpe de Estado, e não reconhece esse novo governo provisório. Beleza? Ou seja, meus amores, a história deveria ter acabado aqui, mas na verdade ela só estava começando. Por quê? Preste atenção. Tá? Olha só. Aqui
nós temos a Ucrânia. Deixa eu botar aqui a Ucrânia e tudo mais. Está aqui a Ucrânia, achurada aqui, ó, bonitinho. Beleza? Isso é a Ucrânia. Do lado da Ucrânia, naturalmente, nós temos quem, galera? A Rússia. Está aqui, ó. Aqui está a grande Rússia. Isso, a Ucrânia. Tá bacana? Aqui tem vários países no meio do caminho. Tá? E aqui nós temos a União Europeia, a outra, por enquanto, envolvida nessa história. Qual é o barato, então, gente? O atual governo ucraniano, um governo provisório, está se aproximando da União Europeia e se afastando da Rússia. Mas pintou um problema. Ó. Esse território aqui embaixo, essa península aqui, se chama Crimeia. Aqui é a península da Crimeia. A Crimeia está na Ucrânia, só que 80% da população da Crimeia é formada de quê, galera? De russos. Por quê? Vamos entender. Esse território da Crimeia já foi parte da Rússia. Mas lá na década de 50, quando Rússia e Ucrânia estavam bem casadas dentro da União Soviética, a Rússia deu esse território de presente para a Ucrânia. E a Ucrânia falou, nossa, ele me ama, até me deu presente. Mal a Ucrânia sabia que isso era um presente de grego não, de russo, um presente de russo. Resultado, galera, agora que a Ucrânia está se aproximando da União Europeia, os russos da Crimeia não querem continuar fazendo parte da Ucrânia. Resultado, olha aqui, ó, o parlamento da Crimeia, aprovou, e o povo, o que, galera? Referendou. O parlamento aprovou e o povo referendou. Aprovou o que? O parlamento, galera? A independência. A Crimeia, o parlamento da Crimeia se reuniu, declara a independência e diz, a partir de hoje, eu não quero mais fazer parte da Ucrânia. E se a Rússia me aceitar, eu quero voltar a fazer parte da Federação Russa. E a Rússia disse o que? O Vladimir Putin pode vir, que papai está de braços abertos. Para a gente entender isso de forma mais idiota, imagina que Rússia e Ucrânia eram casados. Tá? A Ucrânia se separou, o marido diz o quê? Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Mas acabou ali engolindo essa história. E o filho, a Crimeia, foi morar com a mãe, a Ucrânia. Só que agora a Ucrânia começou a se relacionar com outro homem, com a União Europeia. E o filho falou, aí não, mãe, eu não aceito que a senhora se relacione com outro, então eu quero voltar a morar com meu pai, se papai aceitar. E papai disse o quê? Vem, filhinho, que papai está de braços abertos. Ou seja, foi bem idiota esse exemplo, mas você entendeu bem essa confusão. O problema, meus amores, põe na tela, é que a Ucrânia não aceita a saída da Crimeia e mandou tropas para cá. E a Rússia mandou tropas para a fronteira com a Ucrânia e ainda mandou tropas para a própria Crimeia, segundo os russos, para proteger a população de lá. A situação ficou extremamente tensa e a União Europeia entrou na parada e disse, eu estou do lado da Ucrânia. E a Rússia disse, não se meta a União Europeia, porque isso é briga de marido e de mulher. Ela falou assim, eu me meto sim, porque agora ela está se relacionando comigo. E para piorar tudo ainda, entraram na história quem? Os Estados Unidos, dizendo que dá apoio à Ucrânia e que a Rússia, ao anexar a Crimeia, está desrespeitando o direito internacional. Os Estados Unidos criticando a Rússia de desrespeitar o direito internacional. Estados Unidos, esses que quase nunca respeitam qualquer questão do direito internacional. Resultado, o Vladimir e o Barack Obama, no auge dessas tensões, disse, se necessário for, iremos usar a força. E o Vladimir Putin falou o quê? Vem, Obama. E ele disse o quê? Peraí, porra, você está muito nervoso. Não é assim que resolve essa história, não. Ou seja, começa ali de novo um jogo de ameaças que, de certa forma, foi o quê, galera? Uma espécie de ressuscitada da Guerra Fria. Tá bacana? Final das contas, a Crimeia se separou mesmo da Ucrânia e se reintegrou à Rússia. Só que tem um problema. Olhe para cá, meus amores. Olhe para cá. Aqui no leste da Ucrânia, ó, mais perto da fronteira com a Rússia, tem outros territórios de população com maioria também, o quê, galera? Russa. E essa galera disse o quê? Se deu certo na Crimeia, pode a galera está ocupando prédios públicos e até declarando a independência de microcidades. E declarando a independência em relação à Ucrânia e pedindo
para se unificar a Rússia. Diz a Ucrânia, diz a União Europeia, diz os Estados Unidos que essa galera está sendo patrocinada pela Rússia. A Rússia disse que não tem nada a ver, mas que se forem povos russos serão abrigados. E o que começou na Ucrânia começa a se espalhar para outras regiões. Aqui acima da Ucrânia, ó, não dá para a gente ver aqui no nosso mapinha, mas acima da Ucrânia está o território da Moldávia. Deixa eu botar aqui, ó, tá aqui, a Moldávia. Tá aqui, ó. Aqui é outra ex-república da antiga União Soviética. E lá na Moldávia também tem população de maioria, o que, galera? Russa, que também está querendo declarar a independência. Ou seja, a Ucrânia serviu, a separação da Crimeia da Ucrânia serviu de exemplo e estimulou outros povos russos em outras regiões a tentarem o mesmo, aumentando drasticamente a tensão sobre isso aí. Em virtude disso tudo, ó, Estados Unidos mais União Europeia, ó, fizeram o que, galera? Impuseram sanções, impuseram punições ao governo da Rússia. E o Vladimir Putin disse o quê? Eles têm mais a perder do que eu. Até porque essas sanções, por enquanto, não são de grande impacto. E aí nos vem uma história, galera. Porra, se esses caras estão tão interessados na Ucrânia, é porque ela tem algo de interessante. O que essa Ucrânia tem de tão interessante? Presta atenção aqui, galera. A Rússia hoje vive da exportação de gás e da exportação de petróleo. Então, gás e petróleo são bases fundamentais da economia da Rússia hoje. Tudo bem? E a maior parte desse gás e desse petróleo é exportado justamente para quem, galera? Para a União Europeia. Para o gás sair da Rússia e chegar à União Europeia, olha o trajeto, galera. Os gasodutos e oleodutos que ligam a Ucrânia, que ligam a Rússia à União Europeia, passam pela Ucrânia. De tal maneira que a Rússia depende da União Europeia, porque ela tem que vender. A União Europeia depende da Rússia porque ela precisa desse gás. E a Ucrânia depende dos dois, porque para faturar, o gás e o petróleo tem que passar por seu território. Então, gente, há uma interdependência enorme entre eles e eles ficam nessa historinha aí de briga, sendo que um depende do outro. E essa confusão toda só está abalando a economia dos caras. E ainda tem outro fator relevante. Olhe para cá. Aqui, ó, no sul da Crimeia, existe, galera, uma base militar. Existe uma base militar russa. Tá? Desde a época da União Soviética lá. Uma base militar naval da Rússia. Tá bom. Essa base militar é absolutamente estratégica para os russos. Entenda que durante o período do inverno, a Rússia está lá no hemisfério norte e todo o mar congela. Todo o mar congela, limitando as manobras, limitando a atuação da marinha russa. Então, gente, isso aqui que nós estamos falando, essa parte aqui, a Crimeia, a base militar, isso fica no Mar Negro. É uma das poucas partes da Rússia que não congela durante o período do inverno e que não dificulta a ação da marinha. Resultado, isso aqui é absolutamente estratégico para a segurança da Rússia. Até porque o Mar Negro dá acesso ao Mar Mediterrâneo, ali pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Então, isso mostra a importância significativa disso aí para a Rússia. A tensão está armada, ela fica pior cada vez mais. Recentemente, os Estados Unidos entraram com um porta-aviões no Mar Negro para botar perto da Ucrânia. E o último capítulo dessa história, os Estados Unidos mandaram soldados para a Polônia. A Polônia tem uma grande fronteira com a Ucrânia, então os Estados Unidos mandaram soldados para a Polônia e ainda mandaram, galera, caças F-16. Como se fosse um recado para a Rússia. Rússia, se você tentar algo contra a Ucrânia, nós estaremos aqui para ajudar. Só que aí, meu amigo, seria briga de cachorro grande. As duas potências mundiais militares atuando aí nesse território. Tanto que teve um dia, o dia mais tenso dessa história, um mandou porta-aviões, o outro chegou a movimentar mísseis e movimentou tropas, e um ameaçava o outro ameaçava um, e no final do dia, um ligou para o outro. Barack Obama e Vladimir Putin, tá? Um ligou para o outro. E a imprensa não divulgou o que eles falaram. Mas eu tenho poder telepático. Eu sei o que eles falaram. O que eles falaram? O Vladimir Putin perguntou: Obama, negão,
Vale a pena a gente se matar por causa da porra da Ucrânia e da Crimeia? E o Obama falou o quê? No friend. No friend. Tá entendendo? Não vale a pena se matar por esses caras. Tá aí, meus amores. Essa é a confusão. Você vê que a situação é tensa, tá? E que, segundo alguns analistas, pode tomar uma dimensão ainda maior. Vamos lá, então? Com base nisso aí, meus amores, vamos ver como é que isso pode cair na sua provinha. A respeito da crise política na Ucrânia, julgue os itens. Item 1. Item 1. A referida crise teve início após o presidente ucraniano Viktor Yanukovych rejeitar um acordo de livre comércio com a União Europeia e se aproximar da Rússia, levando seus opositores às ruas. O item está o quê, meus amores? Absolutamente certo. Esse foi justamente o fator. O Viktor Yanukovych é pró-Rússia, mas o povo, cadê? Mas o povo, os opositores aqui, ó, é pró-União Europeia. O povo foi para a rua exigir que ele voltasse atrás, ele não voltou e o cacete, o que, galera? Comeu. Policiais e manifestantes se confrontaram lá nas ruas da Ucrânia. Item 2. Apesar da crise, as manifestações ocorreram de forma pacífica, sem a necessidade de intervenção dos órgãos do Estado, exemplificando a estabilidade da democracia ucraniana. Você já sabe que o item está o que, galera? Errado. Forma pacífica? Não, eu disse para você o tempo todo aí que o cacete, o que, galera? Comeu. E ainda tem outra coisa errada. Se você considerar que a Ucrânia viveu sob uma ditadura, viveu sob a ditadura da União Soviética durante décadas, só de 92 para cá é que a Ucrânia está tentando consolidar a sua democracia. Ainda é uma democracia muito incipiente, muito frágil, e não consolidada, estabilizada, como diz aqui. Item 3. Rússia e Ucrânia eram as principais repúblicas da ex-União Soviética e sempre mantiveram uma estreita relação após o colapso do bloco socialista. O item está o quê, galera? Errado. Até aqui está certo, ó. Até aqui está certo. Mas ó, sempre mantiveram uma estreita relação? Não. Lembra o que eu falei? Com o fim da União Soviética, a Ucrânia, que sempre foi oprimida, buscou se afastar da Rússia e se aproximar da União Europeia. Tá bacana? Então, sempre estreita relação, não. 4. Em meio à crise política, o parlamento da Crimeia aprovou e o povo referendou a separação da Ucrânia e a unificação à Rússia, que rejeitou o pedido dos crimeios para não aumentar a rivalidade com os ucranianos. O item está o quê, galera? Errado. Até aqui, ó, até aqui o item está certo. Mas a Rússia aceitou a reintegração da Crimeia justamente para desestabilizar a Ucrânia. A Rússia quer confusão com a Ucrânia. Item 5. As regiões da Ucrânia e Crimeia são estratégicas para a Rússia e a União Europeia, pois por lá passam gasodutos e oleodutos que ligam as duas regiões. O item está o quê, galera? Certíssimo. E é por isso, meus amores, que fica até difícil a União Europeia tomar alguma medida drástica de punição contra a Rússia. Porque se a União Europeia começar a punir a Rússia demais, o que a Rússia faz? Ó, fecha de gás. Se for no período do inverno, melhor ainda, que mata metade da população da Europa de frio. Então você entende o quanto que a Europa é dependente da questão energética russa. Tanto que uma estratégia dos Estados Unidos agora é aumentar a sua produção de gás de xisto, uma nova fonte energética lá, para fornecer para a Europa a fim de diminuir a dependência europeia da Rússia. Vamos ver se isso vai dar certo. E para finalizar, põe na tela, item 6. A fim de não ressuscitar antigas rivalidades do período da Guerra Fria, os Estados Unidos mantiveram-se neutros na crise política envolvendo Ucrânia e Rússia. Você já sabe que o item está o quê, galera? Errado, mantiveram-se neutros, nada. Os Estados Unidos estão apoiando quem nessa confusão toda, galera? A Ucrânia. Beleza? Então tá aí, meu filho, ó, fechou o primeiro assunto. Esse assunto ainda vai continuar a atualidade aí por muito tempo e provavelmente o cacete ainda vai estar comendo quando rolar aí a prova da Polícia Federal. Beleza? Já eu volto
com outro bloco.